Olá, pessoal. Sou o professor Jonildo, da Central do Enem. Nossa videoaula de número 5 vai falar sobre o Barroco. O Barroco no Brasil. Seria a nossa videoaula de número 5. O Barroco ele começa no ano de 1601 e se estende até o ano de 1768, ou seja, o Barroco 1601, século XVII, 1768, século XVIII. Contexto histórico do Barroco. Nós vamos dividir aqui na Europa e no Brasil. Na Europa nós tivemos estados absolutistas, contra-reforma. O que é a contra-reforma? O movimento da Igreja Católica que surge no mundo no intuito de diminuir o avanço da reforma protestante que se alastrava em toda a Europa. Companhia de Jesus, lembra que o idealizador dessa Companhia de Jesus foi Padre José de Anchieta e Concílio de Trento, né? Desaparecimento de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir e o domínio espanhol sobre Portugal em 1580 a 1640. Isso aqui seria o contexto histórico do Barroco na Europa. Eu vou dividir aqui na Europa e vou dividir com vocês aqui no Brasil. No Brasil nós tivemos os ciclos econômicos brasileiros. Ciclo da cana-de-açúcar, século XVII. Lembra que século XVI você tinha quinhentismo, Pernambuco. Século XVII, Bahia, cana-de-açúcar. Você vai ter mais tarde, século XVIII, ouro, mineração, Minas Gerais. Bahia e Pernambuco vão ser os centros irradiadores do movimento, que eu vou chamar aqui de ciclos econômicos e culturais. Bandeira, entrada de bandeiras, não é? E invasões. Então esse aqui seria o contexto histórico do Barroco no Brasil. Isso é muito importante você lembrar do momento histórico na hora de uma interpretação de texto, tá? Então não esquecer que o Barroco ele é considerado o nosso primeiro estilo de época, tanto é que ele é chamado de literatura do Brasil. Bem, uma das partes mais importantes quando você estuda o movimento literário é justamente as características gerais que o Enem chama isso aqui de aspectos temáticos, temática. Então, o primeiro tema que vai surgir aqui é o chamado rebuscamento da forma, gongorismo. Então, seria isso aqui o cultismo, que é culto. Culto gramaticalmente correto. Então, seria assim, cultismo, gongorismo. Rebuscamento do conteúdo. Conteúdo, conceptismo, ideias, conceito, conteúdo. Certo? Isso seria o quê? São aspectos temáticos, eu também posso chamar isso aqui de estilos do barroco. Né? O cultismo e o conceptismo são estilos. Por exemplo, Gregório de Matos ele cultivava os dois estilos do barroco, mas vai predominar em seus textos o lado cultista, enquanto que Padre Antônio Vieira é exclusivamente, predominantemente conceptista. Tentativa de conciliação dos opostos. Culto do contraste, a oposição de ideias. Contrariedade. Subjetivismo, que é o culto do eu. O eu passa a ser o universo do escritor. O Barroco é uma escola subjetiva. Né? Religiosidade é o apego à fé cristã, tanto é que o Barroco é uma das escolas literárias, das 8 brasileiras, ele é uma das mais religiosas que nós temos, é justamente o Barroco. Tá certo? Linguagem barroca, o Barroco no Brasil. Isso aqui são o quê? São os principais temas ou temáticas principais da escola. Depois nós vamos ter aqui, para finalizar nossa videoaula, os principais autores do Barroco. Primeiro eu tenho Bento Teixeira Pinto com Prosopopeia. Prosopopeia aqui, turma, vai ser considerado o marco inicial do Barroco. Assim como você tem no quinhentismo a carta de Pero Vaz de Caminha, no Barroco você tem esse poema épico, né, laudatório, em homenagem a um donatário de uma capitania hereditária de Bento Teixeira Pinto, de 1601. Bento Teixeira Pinto ele é considerado o primeiro poeta brasileiro. Quando você associar Bento Teixeira Pinto, você lembra do marco inicial do Barroco. Ele é considerado o nosso primeiro estilo de, ele é considerado o nosso primeiro autor, melhor dizendo, e o Barroco é considerado o nosso primeiro estilo de época brasileiro. Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos Guerra é considerado ele é o principal autor do Barroco, né? Ele é um autor brasileiro de caráter de índole brasileira, né?
Quando você fala de Gregório, você lembra de poesia barroca. Quando você fala de poesia barroca, você lembra dos principais poemas líricos e satíricos, né, do barroco. Já quando você fala de Padre Antônio Vieira, você vai relembrar do principal orador sacro do Brasil colônia. Vieira, autor de cartas, profecias e sermões. Escreveu para mais de 200 sermões, sendo que o principal é o Sermão da Sexagésima, conhecida como a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de onde ele fala do poder de conversão de uma alma, que para uma alma se converter, se faz necessário 3 coisas: olhos, espelhos e luz, para que haja conversão de uma alma. Manuel Botelho de Oliveira, você tem a música do Parnaso. Então, dos 4 autores principais do barroco no Brasil, aquele que mais tem caído nas provas do Enem, né, o mais recorrente, segundo a linguagem do Enem, é Gregório de Matos Guerra. Né, a sua poesia lírica e satírica, os principais sonetos. Né? Já o Vieira é um autor pertencente à prosa. Vieira, você lembra 2 sermões. Tá certo, pessoal? Então essa é a nossa 5ª videoaula, de onde você fala que o barroco ele é considerado o nosso primeiro estilo de época brasileiro, que o barroco ele aconteceu no ano de 1601 a 1768, é o período, vai do século XVII ao século XVIII, e Gregório de Matos é considerado o nosso principal escritor do barroco brasileiro. Tá certo, galera? Então essa é a nossa videoaula de hoje.